Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo de número 37, nós encontramos um texto que diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E também havia com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Este texto, ele é uma ilustração adequada para a nossa vida cristã. Ele é um quadro perfeito do que é a nossa vida em Cristo. Este texto ele diz que Jesus ele deu uma ordem para os seus discípulos. Ele disse: passemos para o outro lado do lago. Os discípulos de Jesus eles entraram dentro de um barco. Eles levaram Jesus consigo dentro do barco. Eles estavam navegando. No versículo 37 diz que levantou-se não apenas um temporal, mas o texto diz que é um grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia. Observe você que os discípulos estão caminhando de acordo com a direção que foi dada pelo Senhor Jesus, de acordo com as ordens dele. Em determinado momento eles começam a enfrentar uma tempestade. É assim conosco também. Nós estamos, entre aspas, navegando de acordo com a direção dada por Jesus Cristo, ou seja, nós estamos vivendo ou nos esforçando para viver de acordo com a vontade dele, com a direção dada por ele, de acordo com a palavra dele, e de repente nós enfrentamos certas tempestades, porque a vida cristã, ela não nos isenta de circunstâncias que nos causam sofrimento. O fato de nós confessarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, não quer dizer que nós não vamos enfrentar problemas. O fato de nós sermos crentes em Cristo Jesus não quer dizer que nós não vamos enfrentar circunstâncias que nos causam sofrimento. A vida cristã não nos isenta de enfrentarmos problemas, dificuldades, diversidades, lutas, angústias, tribulações, tristezas. O fato de nós navegarmos, conduzirmos a nossa embarcação de acordo com a direção que foi dada pelo próprio Senhor Jesus e de acordo com a ordem dele, não nos livra das tempestades que haverão de soprar contra as embarcações de nossas vidas. Pelo contrário, existem problemas e situações que nós enfrentamos justamente pelo fato de nós termos fé em Cristo Jesus. Existem tempestades que nós vamos enfrentar e atravessar justamente pelo fato de que nós estamos navegando na condição de discípulos dele, de acordo com a ordem dele, de acordo com a orientação que foi dada por ele em sua palavra. O apóstolo Paulo ele escreve em sua segunda carta para Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz que todos, não são apenas alguns, mas todos, sem exceção, todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus, também não é todos os que querem viver de qualquer maneira, mas é todos os que querem viver piamente, ou seja, todos os que querem viver sendo fiéis a Cristo, sofrerão perseguições. Não há exceção. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. Jesus não disse, no mundo talvez tereis aflições, não, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por que é importante nós termos esta convicção? É muito importante nós termos esta convicção, essa certeza de que nós vamos enfrentar as tempestades. E a pergunta não é se as tempestades, se elas virão, se os problemas virão, mas a pergunta nossa é quando eles virão, porque eles virão. E por que nós temos que ter essa convicção, essa certeza? Porque existem muitas pessoas que começam a nutrir expectativas erradas, começam a colocar a sua esperança sobre fundamentos errados e equivocados, começam a acreditar que Deus, não é que Deus pode nos livrar, mas é que Deus tem que nos livrar
de todos os problemas, não. Nós enfrentamos os mesmos problemas que aqueles que não têm fé em Cristo enfrentam também. A diferença é que nós não enfrentamos sozinhos. Jesus está conosco no nosso barco e nós temos que ter esta convicção. Porque há pessoas que não estão preparadas ou que não têm esse tipo de expectativa quanto à vida cristã, e quando o problema chega, a luta vem, ele abandona a fé, ele apostata. A luta chega, ele vai. A luta entra, ele sai. Há muitas pessoas que quando tem que enfrentar algum problema relacionado à sua fé, eles arrumam as malas, eles dão no pé, eles jogam a toalha, eles pedem a conta e vão embora. Jesus, na parábola do semeador, ele disse que um certo semeador saiu a semear, e este semeador ele lançou a semente em 4 tipos de terrenos diferentes: à beira do caminho, entre os espinhos, sobre os pedregais e em terreno fértil ou em boa terra. Jesus então depois ele explica esta parábola a sós para os seus discípulos, ele explica para os seus discípulos o significado desta parábola. E quando ele fala do terreno, da semente que caiu sobre os pedregais, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, ele explicando isso, a partir do versículo 16, ele diz que da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Ou seja, existem pessoas que vão ouvir a mensagem do Evangelho e vão receber esta mensagem com alegria, com prazer. No versículo 17, Jesus diz: mas não tem raiz em si mesmo, ou seja, os pedregais, as pedras, impedem que a raiz da palavra se aprofunde nos corações. E Jesus disse que depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, Jesus dizendo, olha, quando vierem a perseguição, a tribulação por causa da palavra, essas pessoas vão se escandalizar, vão apostatar, vão abandonar a fé. É importante nós termos esta convicção de que existem tempestades que são inevitáveis e que vão soprar contra a embarcação das nossas vidas, justamente pelo fato de nós sermos crentes em Cristo Jesus. É importante nós conhecermos esta verdade, porque muitas pessoas estão nutrindo uma falsa expectativa de que Deus é uma espécie de gênio da lâmpada que atende todos os nossos desejos e todas as nossas petições, que o fato de nós termos fé em Cristo, automaticamente Deus é obrigado a nos livrar de todas as nossas tempestades. Deus, ele vai permitir que certas tempestades soprem contra as nossas vidas. Mas o nosso barco ele nunca vai afundar, porque Deus está conosco neste barco. O nosso barco vai chegar no lugar onde Deus quer que ele esteja. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Amém.